Genebra, depois de Genebra ele também andou pela Bélgica, depois ele vai para a Inglaterra. Na Inglaterra ele se fixou, nunca foi professor universitário, porque as universidades não recebiam ele, né? Tal a postura assim, analítica que ele colocava, ele era um indivíduo que subvertia, que levantava as ideias, que provocava o debate, e eles tinham medo dessa figura, né, inquieta desse jeito, né? Aí ele arranjou um grande amigo dele, chamado o Engels, que era um empresário, o empresário da indústria, um homem rico. Falou: eu vou te ajudar, vou te dar um dinheiro para você continuar escrevendo, para você continuar pesquisando. O Engels entendeu que ali estava um pensador que iria produzir uma coisa de grande impacto na história e, portanto, tinha recursos para eu te ajudar, entendeu? Sustentar para você. E o Marx também dava algumas aulas particulares lá de filosofia na França, ele ajudava um pouquinho também ele com dinheiro. E ele passou mais ou menos uns 9 anos dentro da biblioteca de Londres, estudando economia, porque ele estava impressionado com o desenvolvimento da indústria, com o desenvolvimento do sistema bancário, com o desenvolvimento do sistema de transporte, com o avanço da riqueza, a classe capitalista, que chamar de classe burguesa, está ficando muito rica, e do lado dela está aparecendo uma outra classe aí que está ficando muito pobre, que é a classe operária. Por quê? Qual é o segredo desta sociedade? Que mistério é esse? De um lado, tanta riqueza, de outro lado, tanta miséria. De um lado, tanta gente privilegiada, de outro lado, tanta gente que vive que não tem, entendeu? Chama desigualdade econômica. E ele passa a estudar. Aí ele pega lá os livros de economia, né? E ele teve a felicidade de encontrar uma biblioteca já muito bem organizada, ele fez muito elogio aos economistas ingleses que escreviam. É claro que ele lê aquele pessoal todo para depois fazer a crítica. E ele diz que descobriu o mistério da riqueza, o mistério da pobreza do capitalismo, né? Ali, as relações de trabalho podem produzir miséria e exploração ao invés de progresso. Ele assiste muita greve, na França ele assiste o movimento de rua dos trabalhadores protestando contra a quantidade de horas que os trabalhadores tinham que trabalhar, crianças trabalhando, mulheres em situação difícil, salário muito baixo. O início do capitalismo é desumano, né? E ele entra então, aí quando começa a aparecer o movimento dos trabalhadores, dos sindicatos, ele também entra, entendeu? E ele escreveu o seu livro mais famoso, que foi O Capital, e dedicou esse livro à classe operária. Ele dedicou esse livro à classe operária, né? Então, o campo de conhecimento, de pesquisa do Marx foi a economia, a filosofia, a história, a ciência política, como nós vamos ver aqui, né? E o impacto dele foi muito profundo, muito grande. Talvez, né, foi um dos pensadores que deu o maior impacto e ainda dá no meio universitário, no meio dos estudantes, no meio dos partidos políticos. Ainda as ideias de Marx ainda correm daqui para ali, né? Algumas teorias perderam o significado, entendeu? Como se diz, algumas teorias já perderam a força interpretativa, mas algumas permanecem vivas até hoje, entendeu? Para análise da realidade capitalista. Então, e ele faz análise da questão do trabalho, coloca na centralização da sua pesquisa a questão do trabalho, né? E até vai colocar a ideia de que a transformação e a justiça e a mudança da sociedade virá através da luta daqueles que trabalham,
são chamados de trabalhadores, como nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês. A história da sociedade é a história das relações de produção da vida material e luta das classes. O que quer dizer isso? Se você quer entender como é que é a história, o que é a história, o que faz a história mudar, a primeira coisa assim, né, gente? Como as coisas mudam, né? Muda a sociedade, muda o pensamento, as ideias mudam, o sistema econômico está mudando, não está? O sistema econômico está mudando, a ciência está provocando mudanças, né? Aí no pensamento científico, hoje você tem máquinas que você não tinha 100 anos atrás, não é? Hoje você tem instrumentos que você não tinha, né? Diz que nós vivemos hoje na sociedade da informação, não é? Está aí esse computador, um pouquinho você pode ligar e comunica com uma pessoa lá na China. Imediatamente. Você pode saber das coisas, como está acontecendo agora, já está sabendo na televisão, a chamada sociedade da informação. Então tudo isso está mostrando para vocês que as coisas mudam. Agora, se você quiser discutir, muda mais a situação da miséria está mudando, a sociedade ficou mais igualitária, tem mais justiça, todos têm as mesmas oportunidades. É isso que intrigou Marx. E é isso que ele vai tentar responder. Toda a pesquisa dele é para tentar apresentar essa resposta. Não é? E ele diz que a história da sociedade é a história da mudança econômica da sociedade. Se a economia muda, as ideias também mudam. Se a economia, o sistema econômico muda, mas o que ele entendeu do sistema econômico? Não é? Que ele está chamando aqui de relações de produção. Relações de produção para isso são relações de trabalho. Entendeu? Relações de trabalho. O Marx, quando vê a história assim, que as relações de trabalho estão muito ligadas ao tipo de sociedade que existe. Por exemplo, lá no mundo antigo, por exemplo, o sistema era escravista. Existia um escravo. No mundo antigo, que ele falou, no mundo antigo, sistema escravo. O que é a escravidão naquela época lá? A escravidão lá, quem é que trabalhava naquela sociedade? Vamos pegar a sociedade grega, por exemplo. Não vamos nem pegar os egípcios, dos faraós antigos, né, que tinha escravidão também, né? Tudo foi feito ali, aquelas maravilhas das pirâmides, né? Hoje você vê na televisão, assim, essas pirâmides maravilhosas, né? Foi um escravo que fez. É trabalho escravo. A maravilha que nós estamos contemplando, correu sangue ali, suor, lágrimas. A gente morreu naquele trabalho. E Marx, quando analisa, por exemplo, o sistema da escravidão, na escravidão o escravo não é nada. Ele é tipo um objeto que é propriedade do seu senhor. A relação de trabalho é a relação escravista de trabalho. Porque quem trabalha é o escravo. Diz que na Grécia Antiga, né, os senhores não trabalhavam porque era feio trabalhar. Era socialmente feio. Trabalhar com as mãos, fazer trabalho manual, isso é coisa do escravo, não dá isso para ele. Entendeu? Então, quem trabalhava é o escravo. Esse é o sistema de produção econômica daquela época, o sistema escravista. É a relação de trabalho que caracteriza esse sistema. Depois saiu do sistema de escravidão e entrou no sistema feudal. Você não tem o escravo, mas você tem o servo. Você tem o servo e o senhor. É chamado momento da servidão também, né? O servo também, coitado, não tem nada. Não tem nada. A propriedade da riqueza das terras é do Senhor. É do Senhor que até naquela época do sistema feudal, já a igreja constitui o seu poder, a riqueza está na mão de dois grupos. Entendeu? Está na mão dela, dos religiosos, dos clérigos e dos nobres, né? Dos barões, os viscondes, os reis, é que eram o dono das terras da propriedade. O servo trabalhava, né? Mas ele podia trabalhar na terra do senhor, mas ele tinha que dar 2 ou 3 dias de trabalho ali, de graça para o senhor. Não tinha salário. Na servidão, o escravo não recebe salário, e no feudalismo também não recebe salário.
Não é? Quando o sistema comercial começa a se desenvolver, vai forçando a mudança. Olha aqui que vocês estão observando. Quando o sistema econômico começa a mudar, a sociedade começa a mudar. Então, sai da escravidão, do escravismo, entra no feudalismo, agora entra no período do capitalismo. O período do capitalismo é um novo período da história. É um novo período onde aparecem as fábricas, o transporte, o banco, os bancos. Você sabe o que faz hoje o banco, né? Os bancos, aquele que pega o seu dinheiro lá, então você tem que pagar ele para cuidar do seu dinheiro. Você bota lá o seu dinheiro, entendeu? Ainda paga ele. Emprestando meu dinheiro, eu estou te pagando. Né? Apareceu naquele período lá, já no início da Idade Média, depois se desenvolve, né? Junto com essa mudança econômica aparece uma classe dos proprietários da riqueza chamada classe burguesa. Esses eram os donos das fábricas, os donos dos transportes. E junto com isso aparece uma nova classe chamada classe trabalhadora, classe proletária. Aí sim, aí já aparece o assalariado, já aparece a pessoa que vai ganhar um salário. Então o sistema não é mais escravista, nem é mais feudalista, mas o sistema é o sistema do capital. Não é? Quem tem o capital, quem tem a riqueza, os recursos, contrata alguém para trabalhar na sua fábrica, no seu transporte, no seu banco, no seu comércio. É aí então que apareceu a classe trabalhadora na história, a classe assalariada. Mas com tanto desenvolvimento econômico, por que a classe trabalhadora tem o mínimo para comer? É isso.